Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público. Não se preocupem, não vamos passar aqui o filme Matrix para vocês assistirem e nem vamos ouvir a música Ideologia do Cazuza, se bem que a aula de hoje ela tem muito disso, tá? Mais um assunto para o nosso módulo de Sociologia, onde nós ainda vamos estar falando sobre ideologia e o que é que o conceito Matrix, ou o que é que o princípio Matrix tem a ver com isso. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, explicar, né? Por que é que eu vou fazer na aula de hoje essa comparativa com o filme Matrix. Na virada do século, se você no ano 2000 já tinha 7 anos, provavelmente, muito com certeza, você ouviu falar desse filme ou até mesmo o assistiu. Foi um filme de grande sucesso, né? E essa série, trata-se de uma trilogia, ela é repleta de efeitos especiais, é uma magnífica aventura cibernética, em que a Terra é totalmente dominada por máquinas dotadas de inteligência artificial, que passa a ter controle sobre a humanidade. Os homens e todo mundo não passam de um software, um programa de computador, uma mera ilusão. Antes que os críticos de plantão venham me criticar dizendo que eu estou dando spoiler do filme, eu acho que não existe mais spoiler de um filme que está para mais de 15 anos que passou nos cinemas. Depois de estudar o conceito de ideologia, até aqui em sociologia nós temos visto essa questão da ideologia, podemos afirmar que vivemos uma Matrix? Isso é um questionamento. Continuando os questionamentos, será que vivemos uma ilusão, como propôs Karl Marx? E um pouco mais além, que tudo isso é um faz de conta? Além disso, será que existe alguém que controla a Matrix, entre aspas, e tem em mãos a programação de nossas vidas? Vamos tentar responder essas questões. Quando nascemos, recebemos ideias já preconcebidas pelos nossos pais, pela escola, pelas instituições religiosas e etc. É quase impossível contestar certas ideias ou conjunto de ideias, e se fizermos uma analogia desse próprio filme, né, do filme Matrix, com a ideologia, veremos que há muitas semelhanças. Mas vamos devagar, vamos analisar isso aqui com calma, para a gente não viajar também demais. Muitas vezes em nossas vidas, achamos que os pobres são burros e ignorantes. Isso é o que o conceito geral diz, né? E esse conceito geral, ele insiste dizer, ele prossegue dizendo que as mulheres são meio inteligentes, que os negros são inferiores, e esses mesmos negros vieram de um continente atrasado, e que os jovens que estão cursando o ensino médio certamente vão conseguir um emprego fazendo um excelente curso técnico ou, dependendo da sua condição financeira, seguir diretamente para a faculdade. Então são coisas que o senso comum propõe, né? Ao final, se não encontrarmos ninguém que conteste essas ideias, nós estaremos convencidos, nós estaremos crentes de que todas essas afirmações são verdades absolutas. Nós também temos a nossa Matrix, ela está aqui, está em toda parte, é o mundo que acredita ser real para que não se perceba a verdade. Não existe uma grande realidade virtual. Por mais que o metaverso ele proponha isso, mas isso ainda não é uma realidade. Não existe também uma máquina que nos controla, mas ideias que nos fazem pensar que o mundo é assim. Ou seja, se existem desempregados, é porque, entre aspas, esses não são capazes. Se existe violência, é porque certos indivíduos são malvados.
Se existem políticos corruptos, é porque todos são corruptos? E o mundo é feito de indivíduos de sucesso que devem dominar os fracassados. E isso é o que o senso comum propõe. Isso são as ideias ideológicas que nós temos visto até aqui nas nossas aulas de filosofia, que tentam nos convencer de que o mundo é assim, ponto. Em um princípio construído pela elite, não existe alternativa e é melhor se adaptar ao mundo do que tentar modificá-lo. Isso aí já é a zona de conforto que o próprio sistema, nosso próprio modo de produção, ele nos propõe. Diferentemente do filme que eu propus no início, o que existe em nossa realidade são ideias ou ideologias que servem de justificação dos interesses de determinado grupo ou de determinada classe social. Certamente os que disseminam a ideia de que o mundo sempre foi assim e sempre será, se beneficiam da exploração de sua condição de superioridade na sociedade. Exemplo: banqueiros, donos de empreiteiras, latifundiários, empresários. Não interessa a eles mudar o mundo e fazer com que todos estejam bem. Para que essa realidade não seja questionada e, quem sabe, modificada, suas ideias precisam ser representadas como sendo a ideia de todos. Vencer pela ignorância, né? Pensar que os negros e as mulheres são inferiores certamente beneficia, respectivamente, indivíduos brancos e do sexo masculino, a terem vantagens materiais e espirituais sobre os primeiros, mesmo que esses também tenham como característica serem homens negros ou mulheres brancas. Essas ideias, se não forem contestadas, certamente farão com que negros e mulheres se sintam inferiorizados, assumindo também atitudes racistas e machistas. Então, se a sociedade impõe uma certa situação, mesmo essa parte oprimida, por ela entender, por falta de instrução, que a sociedade é dessa forma, ela passa a se comportar da mesma forma que a sociedade a oprime. Por outro lado, a ideologia possui formas de pensar e pontos de vista diferentes, representando interesse de igualdade e liberdade, proporcionando uma possibilidade de um mundo em que os seres humanos se posicionam e lutam por um determinado ideal. A sociologia, portanto, através do conceito de ideologia, pode contribuir para que desnaturalizemos nossas visões de mundo. Isso significa perceber que nem sempre nos damos conta de que aquilo que parece natural pode representar a verdade, a posição de um determinado grupo ou classe social, com os seus interesses específicos. Faz-se necessário desvendar a Matrix, identificar e refletir criticamente sobre os pensamentos e ideias que estão presentes no mundo e na nossa volta, perceber que tipo de discurso se está fazendo e quem o está expressando, além de tentar perceber quais são seus reais interesses. Ou seja, pensar que nem tudo é óbvio, nem tudo pode ser normal, mas que a vida em sociedade requer um exercício sociológico para não sermos manipulados, dominados, submetidos às vontades dos outros, e isso tudo de forma involuntária. Forma involuntária por quê? Porque a população não se esclarece, a base não se identifica, existe o individualismo, então existe todo um termo proposto pela própria elite para manter essa população sempre submissa a ela. Então nós vamos nos voltar para uma análise histórica e social, onde vamos problematizar algumas situações dentro de tudo aquilo que nós vimos até então. Por exemplo, quando uma cantora famosa limita a concepção de educação à obtenção de um emprego, desqualificando a importância de se fazer um curso superior, ela não está, mesmo sem tentar para isso, orientando nesses sentidos que a admirem e a seguem, ela não estaria defendendo uma determinada visão de mundo. Quando um primeiro-ministro da Itália minimiza os assassinatos cometidos sobre a ordem de um chefe político do passado, esse mesmo primeiro-ministro ele não promove uma inversão da realidade e, ao mesmo tempo, apresenta como normal
atrocidades reconhecidas historicamente e cometidas por um regime político identificado com o personagem citado. Então observe que tudo isso são ideias pré-moldadas, fazendo com que você acredite em uma verdade que de verdade não existe nada. Que tipo de releitura sobre a história, no caso do primeiro-ministro, ele tem a intenção de fazer? E qual o objetivo? Será que sua reinterpretação intencionava provocar nos cidadãos dos países um posicionamento em relação a alguma situação política mais atual, de acordo com questões que se debatiam naquele momento? Então são coisas que essa matrix, né, entre aspas, ela promove na mente das pessoas não preparada com instrução. Quando eu digo que conhecimento é poder, é sobre isso que eu estou falando. Quando você adquire conhecimento, dificilmente você vai ser massa de manobra. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, a sua inscrição, compartilhar os conteúdos aqui do canal. Fiquem todos bem e até uma próxima.